Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou Paulo Apolinário. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: criminosos atacam carro forte na região de Ribeirão Preto. Voo e Paz cancela voos para mais 4 destinos. Incêndio de grandes proporções atinge a área entre Serrana e Altinópolis. Brasil registra deflação em agosto. Mostra literária une gastronomia e cinema na Biblioteca Sinhá Junqueira. Revide. Criminosos armados atacaram um carro forte na rodovia Cândido Portinari entre Restinga e Franca, na região de Ribeirão Preto, na última segunda-feira. Um policial e 3 criminosos morreram na ação. Por volta das 15 horas, policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, patrulhavam a rodovia Altino Arantes, quando se depararam com um veículo ocupado por suspeitos de participação em roubos a empresas de valores. Apesar da ordem de parada, os suspeitos fugiram, o que deu início à perseguição da PM. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 3 passageiros do veículo foram baleados e morreram, e outro veículo com mais suspeitos fugiu. Dentro do automóvel foram encontrados fuzis de calibre .50 e 7,62. Um dos suspeitos de participar do crime foi preso quando buscava atendimento médico na cidade de Valinhos, na região de Campinas. O policial morto era o sargento da Polícia Militar, Márcio Ribeiro, que tinha 28 anos de carreira. Bom, Paulo, um crime de grande repercussão na região, né? Mais uma vez, esses assaltos a carro forte, em que os bandidos vêm fortemente armados, com metralhadoras, armas que podem furar a blindagem e até derrubar um helicóptero. E o pior que aconteceu nesse episódio foi a morte, né, de um sargento da Polícia Militar, com 28 anos de carreira, que, né, no cumprimento do dever, defendendo a sociedade, enfrentando bandidos tão fortemente armados, acabou sendo vítima, né? Isso também causou uma grande comoção na Polícia Militar de Ribeirão Preto. Então, nossa solidariedade à Polícia Militar e aos familiares do sargento Márcio Ribeiro, né, que infelizmente um desfecho trágico, acabou morrendo nesse confronto aí com os assaltantes de carro forte. Sim, é triste também a Polícia Militar ter que combater esse tipo de armamento, né? A gente leva em consideração que um calibre 7,62, .50, que pode furar uma blindagem, não entra fácil no Brasil, não cai na mão dos criminosos de maneira fácil, né? Então ele leva em consideração toda uma rede criminosa, tráfico de drogas, crime organizado, não é somente um roubo a um carro forte, né? Aqui fica claro todo um esquema do crime organizado e a polícia tendo que combater isso com os equipamentos que ela tem à mão, né? Esse é um ponto que vale a gente ressaltar, né? Que realmente para a polícia fica muito mais difícil, né, enfrentar essas quadrilhas que têm um armamento superior, às vezes, até a própria Polícia Militar. Quer dizer, esse armamento aí é um armamento, né, de guerra que os bandidos estão usando e que, infelizmente, esse tipo de crime também tem ficado muito frequente nos últimos tempos. Revide. A Voo e Paz informou nesta semana que vai suspender a operação em mais 4 destinos aéreos até o dia 26 de outubro. A decisão contempla voos para Juazeiro do Norte, Aracati, Campina Grande e Chapecó. Ao todo, já são 13 destinos suspensos desde o desastre aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo. De acordo com a companhia, a readequação é necessária devido à redução de uma aeronave na frota e para minimizar eventuais atrasos e cancelamentos. A Voo e Paz informou que os passageiros que já compraram as passagens para o período nos trechos cancelados serão atendidos conforme a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Revide. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata entre Serrana e Altinópolis na última quarta-feira. O fogo teve início em uma vegetação às margens do Rio Pardo e chegou perto de ranchos da região, o que gerou preocupação de moradores com as casas, plantações e animais.
A fumaça prejudicou a visibilidade de motoristas que transitavam pelas rodovias da região. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e de usinas, além dos próprios moradores, atuaram no combate ao fogo e não há registro de feridos. Bom, Paulo, mais um incêndio e a gente quando assiste as imagens, né, principalmente dos telejornais sobre esses incêndios, e o incêndio em Canavial, ele para mim, assim, a gente vê as imagens, né, assustador, ele é quase o que, como se diria, inapagável, né, porque depois de uma área de cana pegar e ir para dentro, assim, da margem de uma rodovia, por exemplo, para dentro, ninguém consegue entrar lá. Os bombeiros, no máximo, conseguem fazer um combate ao fogo ali na periferia, na borda. Agora, lá dentro do canavial, que são áreas extensas, aquilo tudo em chama não tem. Somente com aviões que poderiam jogar água de cima, mas a gente sabe que esse recurso não está disponível. Então, assim, uma situação muito preocupante. Nunca que a gente viu isso, né? O Brasil inteiro praticamente pegando fogo, mais de 60% do território nacional hoje com incêndios registrados. A gente também observa a dificuldade no combate, justamente, né? Se toda semana, todo dia a gente tem um incêndio de grandes proporções, não há corpo de bombeiros que aguente, né? Fica debilitado, tem profissionais que já perderam a vida trabalhando nisso, profissionais debilitados, pessoas feridas. Então, muito além do fogo, né? A gente também tem esse prejuízo aí para quem trabalha, para quem tenta combater esse tipo de incidente e muitas vezes incidentes criminosos, né? Revide. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicou uma deflação em julho, ou seja, uma redução nos preços. Segundo o índice, que é o principal termômetro da inflação, foi registrado um recuo de 0,38 em julho para a deflação de 0,02 em agosto, queda de 0,40 ponto percentual. É a maior redução desde a deflação de 0,36% de agosto de 2022, mais intensa para o mês desde 1998, quando tinha recuado 0,51%. Como consequência, o índice em 12 meses desacelerou após 3 altas seguidas. Recuou de 4,50% em julho para 4,24% em agosto. A meta da inflação perseguida pelo Banco Central em 2024 é de 3%, com teto de tolerância de 4,50%. A queda de preços em agosto foi puxada principalmente pelos alimentos, que tiveram deflação de 0,44%, e pelo grupo habitação, que recuou 0,51%. Bom, Paulo, aí a queda da inflação, né, aparentemente é sempre uma boa notícia, mas às vezes é um remédio meio amargo, né? Quando os juros sobem muito, o consumo da população cai, né? Então a inflação acaba diminuindo por um raciocínio perverso, né? Mas de qualquer forma, acho que esse cenário não deve se manter. A própria seca que a gente está enfrentando no Brasil, por exemplo, já está encarecendo o preço das frutas, dos alimentos, dos hortifrutigranjeiros, né? E muito provavelmente nos próximos levantamentos a gente vai ter aí um reflexo dessa seca, dessa queimada, dessa perda aí de produção que fatalmente vai provocar um aumento de preço. A gente observa também que além do preço dos alimentos, né, a gente pode ter também bandeira vermelha na energia, né, como já está sinalizado, que isso tem a ver com a seca também. E aí, como você falou também, a taxa de juros que o Banco Central tem segurado, tem sido um pouco mais cuidadoso com os cortes agora, então dificilmente, assim, com a projeção que a gente tem no momento, o governo consegue chegar perto do teto de 4,5%. Né? Talvez ele fique realmente com um indicador positivo, com algo ali perto de 5%, que seria relativamente bom para o que a gente vem enfrentando, mas perto da meta, dentro da meta, parece ser um cenário bem complicado olhando desse ponto. Revide. A mostra literária Escrita, Cinema e Gastronomia, promovida pelo Ministério da Cultura, Fundação Educandária e Biblioteca Sinhá Junqueira, promove novos encontros neste mês de setembro. Neste sábado, às 4 horas, acontece a oficina de gastronomia ministrada pela chefe de cozinha, especialista em cozinha vegetariana e vegana, Alana Paiva. O encontro acontece na Biblioteca Sinhá Junqueira e a participação é gratuita, mas com vagas limitadas. No dia 21 de setembro, às 14 horas, haverá exibição do filme Estômago,
dirigido por Marcos Jorge, seguida de uma roda de conversa com o cineasta. A mediação será realizada pelo produtor audiovisual Alex Vissotto. Para fechar a programação do mês, no dia 24, às 2 da tarde, acontece a segunda sessão de cinema com o filme Quanto Basta, Tempero do Chefe. Revide. E agora a Silvia Pereira vai nos contar os destaques da Revide desta semana que circula na versão impressa. Olá, tem celebração de aniversário na edição desta semana da Revide. A revista completou 38 anos em agosto, mas o presente chega agora e para o leitor, na forma de uma edição praticamente toda dedicada às informações mais importantes que possam embasar o seu voto nas próximas eleições municipais. Trouxemos um perfil de cada candidato a prefeito de Ribeirão Preto e também um resumo de suas propostas para 12 áreas da administração pública. Nossos repórteres também prepararam um material consistente sobre a atual situação de cada uma dessas áreas e ouviu especialistas que comentaram quais são os maiores desafios com que a próxima gestão terá que lidar em cada uma delas. Boa leitura! Bom, para a gente fechar aí o nosso podcast de hoje, um registro aí sobre os 38 anos da Revide, né? Na verdade, a Revide é de julho de 1986, 14 de julho, mas tradicionalmente a gente comemora esse aniversário da Revide de 38 anos no mês de agosto, sempre com um evento público, o lançamento de uma edição. E essa comemoração dos 38 anos aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial, em um evento que teve um lançamento de uma edição apresentando os 5 candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, bem como as suas propostas para 12 temas que a Revide elegeu. Então, fica aí nessa edição que está circulando nesse final de semana, teve esse evento, um registro, um compromisso dos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto com as suas intenções, os seus propósitos para o futuro da cidade. E no conteúdo editorial, que quem puder ter acesso aí, vale a pena dar uma olhada. A gente tem também a contribuição de vários especialistas, que foram entrevistados para a produção dessas reportagens sobre 12 temas, que marca aí um registro da Revide, a contribuição nossa editorial para essa eleição para prefeito em 2024. Sim, para você que está ouvindo esse podcast no final de semana que ele foi lançado, dia 13, 14 e 15, estamos também publicando aí nas redes sociais da Revide alguns cortes, alguns depoimentos dos políticos que participaram desse evento. Revide. O professor Cleiton Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. As Ondas, no Prime Video. Que filme bonito, gente. Que filme triste. Que filme, como diria, redentor. É a história de uma família negra de classe média, estadunidense, que mora naquelas casas de subúrbio. O pai tem 2 filhos, um casal, né? O pai toca pressão no mais velho, porque ele é um atleta, ele precisa ir para não sei qual que é a faculdade lá que todo mundo vai e tal. Pressiona. Ele não sabe, mas ele é o treinador do filho. A filha um pouco fica de lado. Então o filme é dividido em... A primeira parte é a história do filho, a segunda parte é a história da filha. Bonito. Bem bonito. Triste. Redentor. Bonito. E assim, o jeito que conta a história é muito bonito. Assim, as cores do filme, a iluminação, até o formato da tela muda conforme a hora. Eu recomendo muito, muito bonito esse filme. E é isso aí. Tchau. Bye. O tchau e bye combinando com o teor do filme. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud.
Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.